Bom dia, pessoal. Vamos começar então. A aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Tem dois orientandos meus, a Carol, que é orientando de doutorado, faz doutorado lá comigo no laboratório, um projeto de pesquisa sobre resposta inflamatória, o Felipe, também um orientando de mestrado, e também trabalha nessa linha de resposta inflamatória, e eles estão fazendo uma disciplina de treinamento didático, em que eles participam nessas atividades de ensino. Então, a aula de hoje vai ser dada por eles, eu vou estar aqui acompanhando a aula, mas eles que vão fazer a apresentação. Tá? E, no final, a gente discute, se tiverem dúvidas, coloca para discussão com eles, ou eu apresento alguma coisa, complemento se for necessário. Então, bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Braga. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre síntese de nucleotídeo. Eu vou falar bem breve com vocês sobre a síntese de purina, mas antes disso, a gente vai dar uma breve introdução sobre a síntese de nucleotídeo de forma geral. Então a gente sabe que na síntese de nucleotídeo, a gente vai ter ela pode ser sintetizada através de duas vias. E essas duas vias que são utilizadas, elas vão produzir os nucleotídeos numa célula a partir da via de novo e a via de recuperação, ou também pode ser chamada de via de salvação. Falando um pouco mais sobre as vias, na via de novo, os nucleotídeos eles vão ser sintetizados a partir dos precursores metabólicos, sendo eles aminoácidos, ribose 5-fosfato, CO2, NH3. Já na via de recuperação ou salvação, vai acontecer o reciclamento das bases nitrogenadas e os nucleotídeos livres, que serão gerados pela degradação dos ácidos nucleicos. É importante lembrar e ressaltar que ambas as vias, tanto a via de novo e a via de recuperação, que acontece na síntese de nucleotídeo, elas são consideradas essenciais para o organismo. Falando um pouco sobre as vias, as vias da síntese de novo de purinas e pirimidinas, elas podem ser consideradas idênticas em todos os organismos vivos. Um dos exemplos são que as bases nitrogenadas, tipo a guanina, adenosina, a timidina, citosina e uracila, elas não são sintetizadas e depois são adicionadas à ribose. Porém, existem alguns fatores que apresentam diferenças entre as purinas e as pirimidinas. E entre essas diferenças, a gente pode citar que as purinas elas são sintetizadas por átomo, já ligadas à ribose, enquanto as pirimidinas elas são sintetizadas como orotato, depois elas vão ser adicionadas à ribose fosfato e depois transformadas nos nucleotídeos A, T e U. Também é importante lembrar, né, que nessas vias de recuperação, as bases que são livres podem servir de intermediários na biossíntese. Tá, então a gente falou um pouquinho sobre as vias que acontecem na síntese de nucleotídeo, e a gente vai falar um pouquinho dos precursores que são compartilhados nessas vias. Então, existem vários precursores que são compartilhados nas vias da síntese, tanto da purina quanto da pirimidina. Um dos precursores que são considerados mais importantes nas duas vias é o fosforribosil pirofosfato, mais conhecido como PRPP. Mas, em cada uma dessas vias, existe um aminoácido que pode ser considerado importante para a síntese. Por exemplo, para as pirimidinas, o aspartato é considerado mais importante. Já para as purinas, a glicina ela vai ser considerada mais importante. Mas como a gente está falando, como eu vou enfatizar mais sobre purinas, além da glicina, existem também outros precursores que vão participar das vias das purinas, como, por exemplo, o formilo, glutamina, o ácido aspartico, o dióxido de carbono e o dióxido de carbono. Falando ainda um pouco mais sobre a síntese de purinas, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os processos que ocorrem nessa síntese, que vão ser discutidas agora no próximo slide. Então, falando sobre a síntese de novo, como eu citei anteriormente, a síntese de nucleotídeos, elas podem apresentar duas vias, né? A via de novo e as vias de recuperação. Na síntese de novo das purinas,
Todas as enzimas são citoplasmáticas e todos os intermediários contêm ribose 5-fosfato. O primeiro nucleotídeo formado vai ser a inosina fosfato, ionosina 5-fosfato, que vai ser chamado IMP, cuja sua base é uma hipoxantina. Na primeira reação, a ribose 5-fosfato, ela vai ser formada na via das pentoses, fosfatos e vai funcionar como aceitador dos fosfatos do ATP, que vão se ligar no carbono 1 da ribose, gerando o fosforribosil fosfato, que é o PRPP. E essa reação, ela vai ser catalisada pela sintase do PRPP. Já na segunda reação, ocorre uma ruptura da ligação formada na primeira reação e a transferência do azoto do grupo amina, da glutamina, para o carbono 1 da ribose, formando-se, então, o 5-fosforribosilamina. Lembrando que essa reação vai ser catalisada pelo amino fosforribosil transferase da glutamina. O azoto que a gente tinha contado vai ser o azoto da posição N9, que ele vai derivar vai ser o azoto N9 do anel de purina, e ele vai ser derivado da glutamina. Sucessivamente, vai se incorporando a glicina, que vai originar algumas coisas. Então, por exemplo, quando vai se incorporando a glicina, vai originar os átomos C4, C5 e N7 das purinas. A unidade monocarbonada cedida pelo N10 por 1000 H4 folato vai estar no C8. Outro azoto do grupo amina da glutamina vai estar na posição N3. O CO2 no C6 e o grupo amina do aspartato no N1. E outra unidade monocarbonada vai ser cedida pelo N10 por 1000 H4 folato. Então, a partir do IMP, vão se formar o AMP, por aminação do carbono 6, e o GMP, por oxidação dependente do NAD, e posteriormente a aminação do carbono 2. O grupo 6 amina do AMP é o aspartato. Na formação do AMP, a partir do MP, intervém a sintetase de adenilsuccinato. O adenilsuccinato formado sofre em seguida a ação de uma liase, desdobrando-se em AMP e fumarato. O grupo 2 amina do GMP é a glutamina. Na formação do GMP, a partir do MP, intervém a desidrogenase do MP, que origina XMP. O intermediário do XMP funciona como aceitador do grupo amina da glutamina. Curiosamente, no processo de aminação do MP e, consequentemente, formação do MP, consome-se uma ligação rica em energia, que vai ser um GTP, enquanto no processo de aminação, que origina o GMP, se consomem duas ligações ricas em energia do ATP. Então, as reações catalisadas pelo fosforribosiltransferase e pela sinase dos nucleotídeos, elas também podem designar outras vias, que é chamada aquela via de salvação. Então, só direcionando para não falar muita coisa rápida. Essa primeira via que eu falei foi a via de novo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a via de salvação. Então, na via de salvação, as reações catalisadas pelo fosforribosiltransferase e pela sinase dos nucleosídeos também vão se designar por vias de salvação, ou também como pode ser chamada vias de recuperação. Então, essas reações, elas permitem recuperar, respectivamente, bases e nucleotídeos a nucleotídeos, bases e nucleosídeos a nucleotídeos. Se tiver a ausência dessas vias, as bases e os nucleosídeos, resultantes de nucleotídeos em processo catabólico, gerariam ácido úrico que se perde na urina. Embora o processo de sintetase de novo de nucleotídeos púricos seja pouco ativo, os processos que levam à degradação desses nucleosídeos e as bases, assim como as vias de salvação, são em muitos tecidos processos importantes e com atividade elevada. Então, tentando resumir um pouquinho sobre a síntese, de novo, para tentar entender de uma forma geral, tentando resumir um pouco sobre a síntese das purinas,
Então, a partir do processo de fosforribosilamina, vai ocorrer várias reações intermediárias que vão dar origem ao IMP. E a partir do IMP serão formados o GMP e o AMP. O que se torna importante o IMP e o GMP e o AMP? O GMP e o AMP, eles vão ser muito importantes também na regulação da síntese da purina. Por quê? Então, para a regulação da via da síntese de purina, existem duas enzimas que elas vão ser consideradas chaves nas vias de regulação da biossíntese. Essas enzimas vão ser as sintetases do PRPP, né, e a aminotransferase do fosforribosil. Essas enzimas, elas serão reguladas pelos nucleotídeos monofosfato, né? Então, vai ser o AMP, o GMP e o EMP. Então, o que acontece? Quando a gente tem um aumento de MP, AMP ou GMP, vai ter a inibição dessas enzimas e a via ela vai ser bloqueada. Então, é isso. A minha parte de síntese de purinas fica por aqui, e agora eu vou passar a palavra para a Carol, para continuar com a síntese de pirimidinas. Só um minutinho antes da Carol começar. Se tem alguma dúvida, tem algum ponto aí para discutir? Professor, Oi. eu só queria lembrar o que significa PRPP que ele falou. É o fosforribosil pirofosfato. Sim, obrigada. É o que ele mostrou na primeira tela ali. Isso, não, mais um para frente. Na primeira da vida. Esse. Aí. Aquela primeira figurinha lá em cima. Opa, aí. Tá? Que é uma ribose que tem 2 fosfatos ligados no carbono 1 e um fosfato ligado no carbono 5. Professor, Oi. o que são sínteses da via de novo, é isso? Isso. Eu não entendi direito. Tá. A diferença entre síntese de novo e vias de salvamento, de Isso. Seguinte, o que o Felipe comentou de uma forma mais detalhada, em linhas gerais, um resumo disso seria que você tem 2 jeitos de sintetizar purinas e pirimidinas. Um é reaproveitando os componentes, então você usa purinas para sintetizar nucleotídeos a partir de uma base que já está pronta, então esse é de reaproveitamento ou de salvamento. Ou então, você vai fazer uma síntese do início, do zero, montando cada componente da base. E aí a síntese de novo. Então, esse de novo, na verdade, é um termo que vem do latim. Para a gente não faz muito sentido, porque de novo, para a gente tem noção de repetição. Mas esse de novo, você poderia interpretar como uma síntese de um novo nucleotídeo, a partir de componentes que não são nucleotídicos. Então, você vai pegar aminoácidos, formiltetraidrofolatos, você vai pegar essas fontes de nitrogênio e carbono para formar o anel da base. Fontes não nucleotídicas. Isso na síntese de novo. Na de salvamento, você tem o reaproveitamento. Então, no caso de bases, é o reaproveitamento de uma base pronta para fazer um nucleotídeo a partir dela. Lembrando que, como eu comentei lá nas vias catabólicas, né? O reaproveitamento é o caminho preferencial dessas biomoléculas. Então, você tem reaproveitamento do nucleotídeo inteiro, quebra o ácido nucleico, reaproveita o nucleotídeo. Você tem reaproveitamento do nucleosídeo, aquele nucleotídeo que perdeu o fosfato, também pode ser reaproveitado. E você tem o reaproveitamento da base. Tá? Gostaria de saber se o cursor poderia ficar visível, porque eu fiquei um pouco perdido. Tá. Carol, então, quando você for fazer a sua apresentação, usa aquele pontinho vermelho do cursor do PowerPoint. Pode deixar. Vou usar. Eu nem sabia disso, foi mal. Então, vamos lá, Carol. Mas, professor... Oi?
Assim, como eu dei essa aula, eu posso reforçar então porque geralmente acho que os alunos gostam de resumo, e eu fiz um resumo muito bom sobre essa via de novo e via de recuperação. Se eles quiserem anotar, eu vou colocar aqui no chat, porque eu acho que é um resumo que pode explicar muito bem o que é via de novo e a diferença entre eles, via de novo e de recuperação salvamento. Joia, pode colocar no chat ou como um texto curtinho ou mandar um arquivo no chat. Então, realçando mais uma vez as diferenças, então, entre a purina e a pirimidina, que ele falou, enquanto nas purinas o açúcar, a formação do anel de purina vai se dar através primeiro da adição do açúcar, e então ele vai ser construído. Nas pirimidinas ocorre o oposto. Primeiro se dá a formação do anel, para em seguida ser adicionado o açúcar através da doação do PRP. Então, nessa via, o carbomoil fosfato é uma molécula essencial no caso do primeiro passo comprometido dessa via, onde vai se dar a interação entre o aspartato e o carbomoil fosfato para a formação do N-carbomoil aspartato. Seria o primeiro passo comprometido, ainda formando uma sequência aberta. Então, falando um pouquinho dessa enzima, ela é uma enzima que é um exemplo de canalização de intermediários reacionais instáveis entre ciclos ativos. Nas bactérias, a formação do carbomoil fosfato se dá tanto no ciclo da ureia quanto na biossíntese de nucleotídeos, vai se dar pela mesma enzima. Já nos eucariotos, para o ciclo da ureia, como o professor já mencionou, essa formação se dá dentro da mitocôndria. Já para a biossíntese de nucleotídeos, a formação do carbomoil fosfato se dá no citoplasma, através de outro complexo enzimático. Então, analisando essa enzima da bactéria Escherichia coli, ela possui 3 sítios ativos e entre esses sítios ativos forma um canal, aqui representado em vermelho. Ela tem uma subunidade menor em amarelo e uma subunidade maior em azul. Aqui em mais detalhes, essa enzima, então, a glutamina, ela entra no primeiro sítio ativo da enzima e libera uma amina para essa reação, que vai percorrer esse canal, embora seja um intermediário instável, ela percorre esse canal, onde ela vai reagir com o bicarbonato e, em seguida, com outro ATP, no terceiro sítio ativo, liberando, então, o carbomoil fosfato. Então, o carbomoil fosfato gerado no citoplasma vai reagir com aspartato através da enzima aspartato transcarboinilase. Aqui as duas moléculas, aspartato e carbomoil fosfato. E dando origem, então, ao N-carbomoil aspartato, que ainda é, então, uma sequência de aberta. Através da ação da enzima dihidroorotase, ela vai ocorrer a liberação de uma molécula de água e o fechamento da cadeia. Em seguida, essa molécula vai sofrer a ação da enzima dihidroorotato desidrogenase, com a utilização de um aceptor de elétrons, o NAD, e vai formar, então, o orotato. Essa molécula, orotato, então, sofre a ação da enzima orotato fosforribosiltransferase e com a doação do PRPP, vai ser inserida, então, a ribose nessa molécula. Então, a principal diferença entre as pirimidinas e as purinas seria essa adição mais tardia da ribose ao anel. Aqui, a molécula de 5-fosforribosil, um pirosfosfato, que o Felipe falou, e que eu estou falando agora para vocês nesse passo mais tardio. Dando continuidade à síntese das pirimidinas, o orotidilato, então, formado através da adição da ribose, vai ser descarboxilado, formando, então, o uridilato, o MP. E esse OMP pode ser fosforilado através da ação de sinases, com a utilização de 2 ATPs, liberando 2 ADPs,
para uridina 5-trifosfato, o UTP. Através da doação de um grupamento amina pela glutamina, a citidilato sintetase pode então converter esse UTP a CTP, acitidina 5-trifosfato, representada aqui embaixo. Então, ocorre a modificação do anel aromático, da base nitrogenada, desculpa, para modificação para citidina 5-trifosfato. Aqui a via por inteiro, eu coloquei resumida aqui, mas para mostrar a regulação, então, dessa via. Essa via, ela é regulada principalmente pelo seu componente final, o CTP, acetidina 5-trifosfato. Nas células, ocorre uma alta concentração de ATP comparado com os outros nucleotídeos. E o CTP, em geral, tem concentrações muito baixas. Eles são sintetizados conforme as necessidades da célula, sendo inclusive um limitante para a reprodução celular, para a replicação dos ácidos nucleicos. Então, o CTP, em altas concentrações, vai inibir a primeira enzima da via, a ATCase, aspartato transcarbamoilase. Transcarbamoilase, desculpe, pessoal. Então, aqui em detalhes, essa enzima, a ATCase, ela é composta por duas subunidades ativas catalíticas, que, na verdade, são compostas por 3 subunidades cada, formando 6 subunidades, no caso, e 6 subunidades regulatórias, aqui em bege e laranja. Essas 6 subunidades regulatórias, quando o CTP está em alta concentração, ele se liga nessas subunidades regulatórias, deixando a enzima no seu estado inativo. Ao diminuir a concentração de CTP na célula, esse CTP se desliga da enzima e a enzima, então, apresenta o seu estado ativo de conformação. E aqui a gente tem um gráfico da velocidade de atividade da enzima, onde a presença do CTP inibe a atividade enzimática e a adição de ATP junto ao CTP reverte esse estado, fazendo com que a enzima volte à sua conformação de estado ativo com atividade normal. Falando então um pouquinho da formação dos nucleosídeos trifosfato, então, durante a biossíntese ocorre a formação do UMP e do UMP e do CMP. E esses mononucleosídeos, nucleosídeos monofosfato, então, são fosfatados até o seu estado de nucleosídeos trifosfato. Primeiramente, ocorre a ação da enzima adenilato quinase, que através da reação entre um ATP e um AMP vai formar 2 ADPs. Esses 2 ADPs, então, vão ser fosforilados através do catabolismo nas vias enzimáticas glicolíticas ou de fosforilação oxidativa, como já foi explicado anteriormente, em ADP para ATP. Além disso, ocorre a fosforilação de outros nucleosídeos, além do ATP, além do AMP. Então, o ATP ele vai doar o grupamento fosfato para nucleosídeos, como, por exemplo, o CMP, o GMP e o TMP. E através da ação das enzimas nucleosídeos monofosfato quinases. Então, através de 3 fosfatos com um monofosfato, a gente vai formar 2 nucleosídeos de fosfato, um ADP e um NDP. Após isso, esses nucleosídeos podem sofrer a ação da enzima NDP quinase. Essa enzima ela é particularmente interessante por ela ser inespecífica, tanto para o nucleosídeo doador de fosfato, seria um NTP, geralmente, pela sua alta concentração na célula, esse nucleosídeo é o ATP mesmo, e também é inespecífica para o nucleosídeo aceptor de fosfato. Então, ela vai reagir um NTP com um NDP, formando um NDP, que seria o nucleosídeo doador de fosfato, e um NTP no nucleosídeo aceptor de fosfato.
Além disso, ocorre um processo na célula de transformação dos ribonucleotídeos em deoxirribonucleotídeos, através da ação da enzima ribonucleotídeo redutase. Ocorre a redução do carbono 2 do ribonucleotídeo. Essa redução se dá através da transferência de hidrogênios do NADPH através dos grupos SH da enzima tiorredoxina redutase. Como é que se dá isso, então? Nessa enzima, um radical, no caso, o 3-ribonucleotídeo, ele vai ser formado. Vai ocorrer a transferência de elétrons desses grupamentos, porque ela está aqui no meio, não consigo falar direito. Pronto. Vai ocorrer a transferência de elétrons entre o nucleosídeo, no açúcar desse nucleosídeo, onde a hidroxila 2 vai ser protonada, e em seguida vai ocorrer uma liberação de água, eliminação de água, formando pela estabilização do radical, e a enzima, o hidrogênio da enzima tiorredoxina redutase vai poder, então, ser transferido para esse carbono 2 do ribonucleotídeo. Essa enzima, então, ela é reciclada e volta à sua formação, ao seu estado original. Essa enzima, então, ela pode sofrer a regulação tanto nos seus sítios reguladores, e essa regulação vai regular a formação dos seus produtos, também vai ter uma regulação específica com relação à especificidade do seu substrato, já que ela, como falei para vocês, ela é inespecífica, ela pode agir, tem inespecificidade tanto do nucleotídeo doador quanto do aceptor. Então, nesse caso aqui, mostrando a regulação nos seus sítios principais vai interferir na formação do produto, na quantidade de produto final formado. Já a regulação nos sítios de especificidade do substrato, a concentração desses nucleotídeos vai interferir na formação dos outros nucleotídeos, como, por exemplo, aqui mostrando a presença de DGTP, aumentando aqui a formação de DATP, e assim por diante. Carol, só vou precisar interromper um pouquinho, porque o Zoom vai cair a conexão agora, com limite de 40 minutos. Então, vamos fazer um intervalinho de 10 minutos e a gente volta. Então, retomando aqui, para recapitular, essa enzima nucleotídeo, a ribonucleosídeo redutase, no caso, ela pode ser a regulação dessa enzima. No caso, a presença de DATP, ela pode aumentar a presença de ATP na regulação dos principais sítios reguladores, vai interferir na formação de deoxirribonucleotídeos. Então, no caso, aumento de ATP leva à formação de deoxirribonucleotídeos. E a diminuição de ATP vai levar à diminuição da formação desses componentes. Em contrapartida, o aumento de desoxi-ATP vai levar à inibição dessa via. Já a regulação da especificidade do seu substrato se dá através do acúmulo, por exemplo, de DATP, levando à formação de DCTP e de DUTP. Já em contrapartida, o aumento de DGTP leva à formação leva o equilíbrio dessa reação para a formação de DATP. Então, essa enzima, ela tem a regulação tanto da sua atividade nos seus sítios reguladores principais, quanto da especificidade do seu substrato. Aqui mais detalhes, essa enzima, então, ela vai ter as suas 4 subunidades, formando 2 sítios ativos. E aqui os sítios reguladores e os efetores alostéricos. No caso, o sítio regulador vai regular a atividade da enzima, e os sítios reguladores alostéricos vão regular a especificidade da enzima. Mostrando aqui, então, as subunidades efetoras em roxo e azul, e as reguladoras em amarelo e bege, no seu estado ativo. Elas vão estar unidas assim,
E na presença de altas concentrações de DAPP, ou seja, deóxido nucleotídeo, vai ocorrer a polimerização da enzima e ela vai entrar nesse estado inativo, nessa formação inativa. Entrando, então, nas vias de reciclagem, as vias de salvamento, como o professor explicou e o Felipe também, ela se dá quando para reciclar bases nitrogenadas que não estão ligadas ao açúcar, à ribose ou ao fosfato. Então, essa via é bem simples, ela, em geral, se dá através de um único passo, como, por exemplo, através da enzima adenina fosforibosiltransferase, onde ela vai interagir com o PRPP, que a gente tem falado tanto nessa aula, formando AMP e liberando o fosfato. E, além disso, outras bases também podem ser recicladas através dessa mesma reação com outras enzimas, como, por exemplo, a hipoxantina guanina fosforibosiltransferase. É importante ressaltar que essas vias de salvamento para pirimidinas, ela ocorre em mamíferos, mas em pequena quantidade. E, falando um pouquinho aqui, o professor explicou para vocês na aula de catabolismo de nucleotídeos sobre como um defeito nesse processo acaba levando à acumulação de ácido úrico e formação da gota. E para essa doença, um composto que inicialmente foi desenvolvido como quimioterápico contra o câncer é utilizado, o alopurinol, é utilizado para a redução do acúmulo de ácido úrico. Eu trouxe como um adendo aqui no caso da leishmaniose. Aqui a gente tem um antes e depois de um tratamento com alopurinol de um cachorrinho, e no caso da leishmaniose, como ocorre a inibição das doenças? No caso, o alopurinol, ele vai inibir a enzima hipoxantina, a xantina oxidase, e ele tem uma maior, a enzima hipoxantina oxidase do parasita, ela vai ter uma maior sensibilidade ao alopurinol do que as enzimas do hospedeiro, no caso do cachorro, fazendo assim com que ocorra uma diminuição da replicação do parasita dentro do hospedeiro, através da utilização dessa droga alopurinol. As drogas que atuam na biossíntese de nucleotídeos, então, elas são utilizadas em larga escala, principalmente como agentes quimioterápicos. Eu não trouxe aqui a via, porque eu acreditei que seria informação demais, professor. Não vi na sua aula se você entra em detalhes. Da glutamina amidotransferase, que a gente falou em diversas partes da via, ela atua doando amina em diversas reações das proteínas e das pirimidinas, por exemplo, aqui na transformação da UTP para o CTP, e também nas vias das purinas, e a inibição dessa enzima glutamina amidotransferase vai inibir a replicação de diversas células. Como a gente sabe, as células tumorais, elas têm um alto nível de replicação celular, comparado com as células normais saudáveis. Então, a inibição da biossíntese de nucleotídeos vai levar à redução da proliferação dessas células, com a intenção de reduzir a replicação das células tumorais. E é isso, pessoal. Joia, alguma Carol. dúvida? Valeu. Vamos lá, pessoal. Dúvidas? Perguntando aí. Não dúvidas por enquanto? Tá, enquanto vocês vão pensando em dúvidas, eu vou colocar um ou outro aspecto aqui complementando o que Felipe e Carol apresentaram. Algumas coisinhas que eles nem tinham como colocar porque são mais correlações com outras aulas que eu coloquei. Então, por exemplo, na parte de regulação, deixa eu até colocar aqui uma tela minha. Na regulação, aqui a figura que o Felipe apresentou,
Tem um paralelo interessante que eu gosto de fazer desse mecanismo de regulação com o que a gente viu em síntese de aminoácidos e com as outras vias metabólicas em geral. Nas várias outras vias metabólicas, a gente vê esses mecanismos de regulação lineares, onde ponto final inibe algum outro ponto, ou você tem um intermediário inibindo algum ponto. E a via linear vai ser inibida em função daquela etapa limitante. Mas, como a gente viu em aminoácidos, algumas vias podem ter pontos em que a via se ramifica. Ela pode seguir caminhos diferentes. Aí a gente teve, nos aminoácidos, aquele feedback pela retroalimentação sequencial, né, em que a gente tinha um ponto de regulação mais perto do produto final e outro ponto de regulação mais perto do consumo do substrato inicial, que é o que a gente observa aqui também. Então, nesse aspecto de ter duas etapas regulatórias bastante relevantes, é parecido com a via de síntese de alguns aminoácidos. Só que, nos aminoácidos, a gente viu que tinha, no ponto inicial, várias isoenzimas. E aqui é a mesma isoenzima que tem vários sítios alostéricos. Então, você tem vários pontos de regulação para modulação da atividade. Ela pode estar parcialmente inibida por um inibidor só ou muito intensamente inibida por todos os 3 inibidores. Ela tem sítio alostérico para todos. O que mais que eu tinha anotado aqui para comentar com vocês? Sim, em relação àquelas transferências de grupo fosfato, cadê? Aqui, que a Carol comentou. Então, vocês podem ter ação de adenilatocinase, ação em vias catabólicas, que a gente já tinha visto lá. Isso aqui explica alguns aspectos que tinham ficado para ver depois, quando eu comentei outras vias metabólicas com vocês. Então, por exemplo, eu tinha comentado em algumas vias com vocês em que existia consumo de ATP, em que era liberado não um fosfato, mas eram liberados 2 fosfatos, formando AMP. Por exemplo, lá no preparo de ácidos graxos para beta-oxidação. Então, para ligação da coenzima A no ácido graxo, para formar o acilcoenzima A graxo, tinha um consumo de ATP, formando AMP. E na época eu comentei com vocês, isso aqui a gente pode considerar como equivalente ao consumo de 2 ATPs, formando 2 ADPs. Por quê? Porque aquele AMP que é produzido lá pode consumir mais um ATP, formando os 2 ATPs. Tá? Então, não só em termos de equivalência de energia livre, o ATP formando AMP, ele vai ser equivalente a 2 ATPs formando 2 ADPs. Não só em termos de diferença de energia, mas em termos de reação, em termos estequiométricos. Porque o AMP formado vai usar mais um ATP e vão ser formados, de fato, os 2 ADPs. Tá? Outra coisa que eu tinha comentado em vias catabólicas, lá no ciclo do ácido cítrico, eu cheguei a falar com vocês que é produzido, é fosforilado um GDP formando GTP. E na época eu comentei, esse GTP aqui, na hora de contar o saldo, a gente pode contar como se fosse um ATP. Por quê? A diferença de energia livre do trifosfato para o difosfato é muito parecida e pode existir transferência de fosfato, transformando isso aqui de fato num ATP. Pois é, a ação dessas NDP sinases, essa ação vai fazer exatamente isso. Eu pego aqui um GTP, que vai ser o doador de fosfato, mais um ADP, que vai ser o aceptor de fosfato, e aí eu vou formar aquele GTP vai passar a ser um GDP e o ADP vai passar a ser um ATP. Então, o fosfato que estava no GTP formado no ciclo do ácido cítrico vai ser usado para a formação de um ATP. Ok?
Que mais? Tinha mais algum ponto que eu tinha anotado aqui? Sim, DTP. Na regulação de vias de salvamento, a Carol comentou com vocês que em mamíferos você tem pouca ocorrência de via de salvamento em pirimidinas, mas ela é bastante intensa para purinas. De onde surgiu isso? Qual que é a vantagem disso para os mamíferos? Vamos pensar aqui. Via das pirimidinas, a via de síntese de pirimidinas consome pouca energia. E a via catabólica de pirimidinas reaproveita praticamente todos os carbonos da molécula. Libera só os nitrogênios. Já nas purinas, a via anabólica consome muita energia. E a via catabólica joga fora praticamente todos os carbonos das purinas. Então, para esses animais, é muito mais interessante reaproveitar as purinas, que desperdiçam muito quando são excretadas e gastam muito quando são sintetizadas, do que as pirimidinas, que reaproveitam bastante na via catabólica e gastam pouco na via anabólica. Então, esse balanço no uso das vias compensa o saldo energético dessas vias. Tá? E tinha mais um ponto que eu anotei aqui, que era a questão das transferências e das sínteses dos vários nucleotídeos, vários tipos de nucleotídeos em relação a desoxi ou não desoxi e em relação ao número de fosfatos. Essa figurinha que eu estou mostrando aqui, na verdade, é parecida com a que a Carol colocou, só que tem uma disposição diferente. No lado esquerdo, a gente vê as purinas, a partir do INP vai para AMP e GNP, acrescenta um fosfato, forma o difosfato. A partir do difosfato dá para formar os desoxi, e aí estou só repetindo o que já foi dito. E a partir desses difosfato, tanto ribonucleotídeos quanto desoxirribonucleotídeos, a gente forma os trifosfatos. E a partir dos trifosfatos, pode ser formado o ácido nucleico. Para as purinas é tudo bonitinho, acontece tudo igual para as duas bases nitrogenadas. Para as pirimidinas, a história é um pouquinho diferente. Pirimidina forma primeiro o UMP. Do UMP, ele recebe um fosfato, forma o difosfato. Esse difosfato pode ir para a forma desoxi, ou pode receber mais um fosfato. Então, até chegar no RNA, a uracila do RNA está tranquilo, né? Forma um MP, recebe mais um fosfato, mais outro, e o UTP pode ser incorporado no RNA. O UDP pode ser transformado em desoxi-UDP, mas o desoxi-UDP não consegue receber o terceiro fosfato. Por isso, a gente não encontra a uracila no DNA. Por que não tem uracila no DNA? Porque não tem desoxi-UTP. Por que não tem desoxi-UTP? Porque você não consegue ligar o terceiro fosfato, não tem enzima para ligar o terceiro fosfato no desoxi-UDP. Mas você pode perder um fosfato, então você volta para desoxi-UMP, vai para desoxi-TMP, e a partir daí você pode colocar mais um fosfato, mais outro fosfato, e ser incorporado ao DNA. Então você encontra timina no DNA, mas não encontra no RNA. Por que não encontra timina no RNA? Porque todos os nucleotídeos de timina só são produzidos na forma desoxi, porque o desoxi-TMP é formado a partir do desoxi-UMP. Então, timina só existe na forma desoxi. Então, não dá para ter timina no RNA. Já citosina dá para ter nos dois, porque de UTP você consegue transformar em CTP, pode perder um fosfato, pode incorporar ao RNA. Perdendo um fosfato, essa forma de fosfato pode ir para o DNA, e do DNA, pode ir para desoxi de fosfato, para trifosfato e daí para o DNA. Então, citosina é encontrada tanto no DNA quanto no RNA, você consegue sintetizar.
as duas formas trifosfato, usando essa base nitrogenada. Tá? Então, esse mecanismo de síntese dos nucleotídeos explica aquela diferença das bases que são encontradas no DNA, só no DNA ou só no RNA, em relação a uracila e timina. Tá? Depende do processo de síntese. E vamos lá, nessa conversa minha toda aí, deve ter dado tempo para vocês pensarem em mais dúvidas em relação à aula de hoje. Digam aí, o que vocês têm de dúvida? Então, eu agradeço o Felipe e a Carol pela participação aí na aula, foi jóia a parte de vocês. E a turma toda, obrigado, gente, obrigado pela atenção. E nos vemos amanhã, cedinho, para começar a conversar sobre integração de metabolismo. Até mais, pessoal. Bom dia para todos.